levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Amém? Como que é o nome da letra da música? Eu até esqueci, né? Mas tem, eu esqueci, depois eu lembro. Tem. Vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Aleluia. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, diz amém. Amém. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Isso é uma promessa vinda da parte do próprio Deus. E Deus, Ele sabe aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E Ele cumpre através do seu poder, da sua misericórdia, da sua benignidade, daquilo que lhe apraz. Por que eu trouxe esse tema tão sugestivo, levanta? Porque dias anteriores Moisés tinha falecido. E Moisés foi o grande líder que tirou o povo da terra do Egito. Houve uma promessa da parte de Deus, por isso que é bom nós entendermos os projetos de Deus. O projeto de Deus, ele não é só para nós. O projeto de Deus tem tudo a ver com a nossa geração, com os nossos filhos, nossos netos e bisnetos e assim por diante. E aquilo que Deus traça nas nossas vidas, Ele mesmo tem o carinho, o cuidado para que nada disso venha falhar. Para que através da nossa vida, através da vida dos nossos filhos, através daquilo que temos em mãos, através daquilo que Ele faz ao nosso favor, o nome dEle seja engrandecido e seja glorificado. E diz a palavra que nesse texto aqui, se você observar, Deus ele dá uma sacudida em Josué. Josué está abatido, Josué está triste. Passaram-se um mês, o povo de luto, chorando e pranteando pela morte de Moisés. Só que nós entendemos que Deus levanta homens em épocas, em tempos, para dominar aquilo, para que o processo de bênção, de promessa,
esteja seguindo. Deus, ele não para. Se nós, por exemplo, um dia que ele nos levar, ele levanta outros, porque a obra é dele, o projeto todo é dele. Aleluia. E tem algumas coisas aqui que nós poderemos tirar como exemplo. Por que Deus não quer jamais que nós venhamos estar caídos? Em primeiro lugar, que essa promessa ela começou lá no livro de Gênesis, capítulo 15. Diz a palavra que Deus chamou Abraão. Abraão já era um senhor, já era um idoso. Deus lhe deu muito vigor. Abraão e Sara começam essa trajetória. E num certo momento, Abraão tem uma certa intimidade com o Senhor. Diz a palavra que Deus fez com que Abraão pegasse num sono profundo. E ele começou a ditar para Abraão, falando: olha, Abraão, vai acontecer algumas coisas para que você saiba que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. Uma das primeiras coisas que irão acontecer é que esse povo que eu vou te dar é um povo numeroso, que nem os grãos da terra é capaz de ser igual à quantidade do povo que eu vou te dar. Olha para as estrelas dos céus, está vendo? São multidões, mas o povo que eu vou te dar é bem maior que isso aí. Isso quer dizer que não tinha limite para a quantidade que Deus estava colocando na vida de Abraão. Era grande a bênção sobre a vida de Abraão. E diz a palavra que antes disso Deus fala para Abraão, olha, o meu povo vai ser humilhado, vai ser escravizado 400 anos na terra do Egito. Só que tem um problema. Quando chegar no tempo oportuno, eu mesmo me levantarei e libertarei o meu povo. E todas as bênçãos que eu estou te mostrando, Abraão, não vai ser só para você. Vai ser para você e vai ser para a geração que vem através de você. E através de você, todas as famílias da terra serão benditas. E diz a palavra que isso de fato aconteceu. Aconteceu mesmo. Aqui nós lembramos a história de José. José chega no Egito, José é escravizado, passa a ser governador. Muitos anos José tem um privilégio, um crédito no Egito. Só que o tempo de José passa. Depois que passa o primeiro século que José é dominante no Egito como governador, todos os seus irmãos, o seu pai morrem e são enterrados no próprio Egito. E entra um faraó, entra um rei que não conheceu a José. Ele não tem experiência, ele não sabia a história de José como governador. E ele fica observando, o povo de Deus começa a produzir demais. As hebreias tinham filhos rápido, muito rápido. E a nação de Israel vai crescendo, ficando numerosa na terra do Egito. Diz a palavra que o rei observa, o faraó observa e fala: gente, é o seguinte, nós vamos ter que brecar esse povo. Nós vamos ter que dominar esse povo, porque esse povo vai crescer e esse povo irá nos dominar. E diz a palavra que esse rei, ele começou a escravizar, a limitar, a pressionar o povo, ao ponto de todo filho que nascesse era morto. Chegava 2 aninhos, o faraó mandava matar. Criança de 2 anos para baixo, se fosse homem, ele deixava vivo. Se fosse mulher, era morta. Passou um tempo que foi ao contrário. Todo primogênito, todo homem que nascia era morto, para que o povo não crescesse. Mas aqui há um segredo muito grande da parte de Deus. Aleluia. Todo projeto de Deus que começa, Satanás, inferno, potestade, nada pode impedir. Aleluia, glória a Deus. Porque é o próprio Deus que realiza. E diz a palavra que o povo agora começa a ser subjugado, começa a sofrer. No terceiro século, aparece um casal, aparece uma mulher e dá à luz a um menino bonito.
Diz a palavra que esse menino era muito lindo, chamado Moisés. E ele era grandão, ele chorava tão alto que tinha que escondê-lo. E chegou um certo tempo que seus pais já não tinham mais o que fazer, porque ou fugia com aquele menino, ou ele era morto por Faraó, pelo exército de Faraó. Diz a palavra, olha como que Deus trabalha. É lindo demais a forma. Sabe, irmão, nós estamos enxertados na história de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus ele se esqueceu, ou por algum motivo as coisas não estão acontecendo, mas todas as promessas de Deus para as nossas vidas, elas irão se cumprirem. Glória a Deus. Porque mesmo debaixo da opressão, mesmo debaixo de luta, mesmo debaixo de perseguição, diz a palavra que Deus dá inteligência para aquela mulher chamada Joquebede. Aquela mulher coloca aquela criança que ainda não é Moisés, não tem nome aquela criança. Coloca no cesto, enche aquele cesto de betume, aquele cesto de piche, joga ali no rio Nilo, e aquele cesto para exatamente aos pés da filha de Faraó. Olha como que Deus trabalha. E diz a palavra que agora esse menino começa a ter as regalias do palácio. Ela tira aquele menino das águas e já coloca o nome. Fala, esse aqui ninguém toca, esse aqui nós vamos chamar de Moisés, porque das águas ele foi tirado. E está aí o nome Moisés, tirado das águas. E Moisés cresce com habilidades. Olha como que Deus trabalha, é lindo demais o trabalho de Deus. E diz a palavra que ele cresce, chega um tempo que ele se rebela, ele não aceita aquela forma de ser criado, porque ele estava vendo os seus irmãos serem mortos pelos braços de Faraó. Diz a palavra que ele se rebela, acontece um fato, ele fere o egípcio, foge para o deserto. E todo o deserto, ele não é para matar os filhos de Deus. O deserto é para que nós venhamos ter experiência com o Espírito Santo. Com certeza Moisés passou sede até antes de chegar em Midian, passou fome, mas o Senhor tinha um plano na vida do povo de Israel. Ele vai trilhando, chega em Midian, passa 40 anos em Midian, e um certo dia Deus se revela a ele no Monte Sinai. E daí ele não sabia, já não reconhecia a voz de Deus, já não sabia. Deus falou, Moisés, vem aqui que eu tenho uma missão para você. Eu quero falar nessa noite, sabe por que Deus nos levanta? Porque nós somos comissionados pelo Senhor. Ele tem uma missão importante para cada um de nós. Aleluia. É por isso que estamos aqui. Glória a Deus. E diz a palavra que agora Moisés volta, e com o aval de Deus, Deus já dá tudo certinho na mão dele, o encontro que ele vai ter com Arão, como que ele vai se portar diante do Faraó. E ele chega diante do Faraó, e o Faraó fala, quem te mandou aqui? Ele fala, olha, eu ainda não sei o nome dele, mas ele mandou falar que eu sou o que sou. Glória. Aleluia. E Moisés chega diante de Faraó, começa a ditar as regras. Faraó fala, você não vai tirar esse povo daqui. Ele falou, nos planos de Deus ninguém põe as mãos. Aleluia. E diz a palavra que a partir daquele momento Faraó começa a entender os projetos de Deus, porque nunca houve milagres tão poderosos como estava acontecendo no Egito. Muitas pessoas morrendo, várias pragas acontecendo. E diz a palavra que Deus tirou o seu povo do Egito com mãos fortes. Esse mesmo Deus que tirou o povo do Egito com mãos fortes é o mesmo Deus que tem projeto para 2019, 2020, 2021, porque Ele nos quer que nós venhamos estar firmes na presença dEle. Aleluia. Aleluia. Adoro esse Deus maravilhoso. Glórias a Deus. E já no 4º século, depois que o povo já está para sair do Egito, nasce um menino, filho de Num, chamado Oséias. Diz a palavra que esse menino, ele cresce aos pés de Moisés, ele vem da descendência de Moisés, e ele vai observando aquilo que acontecia através das mãos de Moisés. Por exemplo, com certeza ele viu todo o trabalhar de Deus
nos milagres na terra do Egito. Talvez, irmãos, nós precisamos entender. Será que nós temos que ver tantas coisas grandiosas para crer que Deus ele pode todas as coisas? Porque tem dias que até eu passo por isso. Vem vários sentimentos na nós, principalmente quando há uma necessidade, e nós começamos a questionar a nossa própria fé. Mas diz a palavra que tudo aquilo que era grandioso, Deus fez para que tanto os egípcios como o povo de Israel entendessem que o nosso Deus ele estava e continua no controle de todas as coisas. E chega a um certo ponto que Moisés chama aquele menino ainda novo. Moisés dá o nome dele, fala: você não será mais chamado Oséias. A partir desse momento você será chamado Josué. E a palavra Josué, guarde bem, Deus é salvação. Aleluia. A palavra Josué no hebraico é o mesmo significado de Jesus. Jesus ele é o Salvador. E a palavra Josué quer dizer Deus é a salvação. Então Deus ele sabe as formas de trabalhar, as pessoas que ele irá levantar. Eu não tenho dúvida nenhuma, meu irmão, dúvida nenhuma, de que Deus levantará muitas pessoas, inclusive nós que estamos aqui nessa noite, para reger esse ministério tão abençoado que Deus nos deu. Amém. Às vezes no início do ministério nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas é Ele que levantará as pessoas, é Ele que fortalecerá o ministério, é Ele que te encherá de bênção, para que venhamos entender que as nossas mãos não está a nossa vida não está nas mãos do presidente, a nossa vida não está nas mãos dos empresários, a minha vida e a sua vida está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E diz a palavra que agora esse menino chamado Josué, ele começa a seguir Moisés. Josué e Caleb. E chega um certo ponto que Moisés escolhe 12 líderes para espiar a terra que mana leite e mel. E esses dois meninos estão também no meio dos 12, Josué e Caleb. E diz a palavra que eles foram na terra, viram os frutos da terra. Diz a palavra em Números, acho que é capítulo 14, eu não me recordo o texto, que as frutas eram tão grandes da terra que mandava leite e mel, que um cacho de uva tinha que ser 2 homens para pegar, de tão grande. Imagina o tamanho de um cacho de uva e figos, e eles tinham que pegar em 2 pessoas porque era muito grande. Eu vejo aqui o trabalhar e a prosperidade de Deus em nós. Deus, ele faz coisas boas e grandes. E Josué e Caleb estão no meio envolvido. Só que no meio dessa mesma terra tinha os filhos de Anak, que eram gigantes, homens de 3 metros, homens de 4 metros, e eram gigantes forjados em lutas. Tem até algumas pessoas que falam que esses gigantes, eles tinham problemas de gigantismo, crescimento, mas nada, era uma raça que tinha na época. Imagina só, quantos metros tem isso aqui? Mais ou menos, de altura? Uns 4 metros? Imagina, eu desse tamanho, Renata, para enfrentar um homem da altura desse teto. E outra coisa, eles, além de ser gigantes, eles eram treinados e forjados em luta. E diz a palavra que quando os 10 espias verem esses homens, se amedrontam. Fala: olha, a terra é boa, o negócio é bom. Eu fui lá, constatei que a terra realmente é a terra que Deus prometeu, só que tem um problema. É o seguinte, essa terra tem uns homens lá que são grandes, são gigantes, e nós aos seus olhos somos como gafanhotos, e não dá para nós entrar nessa parada não. Sabe, irmão, sabe o que eu vejo?
que quando Deus está no negócio, não existe gigante. O maior gigante habita dentro de nós. Aleluia. E esse gigante eu quero falar para você quem é. O nome dele é Espírito Santo. Aleluia. Amém. É Ele que nos dá força para vencer. É Ele que estará conosco na virada de ano. É Ele que nos entregará a chave da vitória. É Ele que nos motivará a permanecer de pé. E levanta Josué e Caleb e fala: escuta, não é bem por aí não. Tudo bem, tinha gigante? Tinha gigantes na terra. Mas eu quero falar que o mesmo Deus que nos mostrou essa terra é o mesmo Deus que nos irá dar condições para vencer os gigantes. Glória. Aleluia. Sabe, irmãos, quando o Espírito Santo está nas nossas vidas, todos os problemas e dificuldades são lançados por terra. Amém. Glória a Deus. E diz a palavra que daquela geração, só quem entrou em Canaã foi a geração de Josué e Caleb. Aleluia. Aqueles que murmuraram, aqueles que questionaram a Deus, ficaram de 30 anos para baixo, diz a palavra, que ficaram no deserto, morreram no deserto. A fé é algo interessante. A fé, ela não só nos motiva, mas a fé nos faz enxergar aquilo que ninguém vê. Esse é o segredo da fé. É você ter uma perspectiva de que o ano de 2019 você já vai estar trilhando em bênçãos e em vitórias. Em nome de Jesus. E agora diz a palavra que Moisés é morto. Mas antes de Moisés fechar os olhos, e olha que interessante, Moisés ele morre com 120 anos. Diz a palavra que morrendo com 120 anos, as vistas de Moisés eram como as vistas de um menino. Moisés, sabe como foi que Moisés morreu? Moisés chegou no Monte Nebo, viu a terra, deitou e descansou. Ele não sentiu uma dor para morrer. Diz a palavra que ele morreu viçoso e as vistas dele eram a mesma de quando ele começou a enxergar. Glória a Deus. Olha como que Deus ele trata dos seus filhos. É que nós somos muito preocupados com aquilo. Eu quando falo nós estamos envolvidos em tudo isso. Mas Deus ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. E antes dele fechar os olhos no Monte Nebo, diz a palavra que ele impôs as mãos. Volta um pouquinho o texto. No capítulo 34 de Deuteronômio, e versículo 9. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenou a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Amém? Então Moisés impôs as mãos sobre ele e ali ele passou a assumir a liderança. Às vezes Deus nos capacita, nos levanta, não foi por causa da imposição das mãos, não foi por causa da autoridade que foi transferida, que tem pessoas pregando em transferência de unção. Não creio nisso. Eu creio na capacitação do Espírito Santo em nós. Amém. Porque dias antes, o Senhor já tinha falado com Moisés. Falou: olha, eu quero que você escolha Josué, filho de Nun, para liderar o povo. E é ele que vai entrar na terra. Amém? Amém. Agora eu quero citar aqui 4 pontos. Porque que Deus nos quer de pé.
O primeiro deles está no versículo 1, do 1 ao 3. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Primeiro ponto, que Deus te quer de pé. Quando estamos tristes e abatidos, Deus nos faz enxergar que as promessas dele estão à nossa frente. Primeira coisa que Deus olha para Josué, fala: levanta, acabou o luto, acabou a gracinha, acabou o choro, tem algo muito grande para você. Moisés foi especial, eu não esquecerei de Moisés, mas eu tenho uma missão para você. Então, muitas vezes, o abatimento, a tristeza, a angústia, nos tira do foco de Deus, nos tira das promessas de Deus. E aqui a primeira coisa que Deus fez Josué enxergar é que as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, estavam bem à frente. Passa o Jordão, eu sou contigo, eu te abençoarei, porque aquilo que eu comecei eu vou terminar. É isso que Deus quer, Ele nos faz enxergar nos momentos de tristeza, momentos de abatimento. Deus, Ele segura nas nossas mãos, nos dá um chacoalhão e fala: levanta, porque algo de especial tenho com você. O projeto que eu comecei na tua vida está apenas começando. Olha a bênção lá na frente, olha lá para frente, porque é lá que eu quero você. O desejo de Deus não é que seus filhos fiquem recuando. Deus, Ele não tem prazer. Deus, Ele não se compraz naquele que recua, muito pelo contrário. Ele quer que seus filhos, o justo viverá pela fé. Aleluia. Glória. Segundo ponto, eu quero que você receba essa palavra no teu coração, porque você vai precisar. Você vai precisar dela e você vai enxergar coisas muito grandes nesse próximo ano. Em nome de Jesus. Para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, para o teu trabalho, para tudo que você colocar as mãos. O segundo ponto está do versículo 4 e o versículo 6. Olha que coisa interessante. Promessa de coisa grande. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Olha que coisa linda ele fala aqui. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Aleluia. Duas promessas. Por que nós iremos crescer? Por quê? A primeira promessa é de que a bênção já está à frente. Se estivesse atrás, nós teríamos que recuar e recomeçar. Mas o projeto de Deus para as nossas vidas está à frente. E não só os projetos, Ele já providenciou anjos, já providenciou que as portas fossem abertas, para que nós venhamos entender que é só por fé tomar posse do milagre. Aleluia. Segundo ponto, guarde bem isso. O que nos faz ter a certeza de que conquistaremos coisas grandes, diz amém. Amém. É que Deus não abandona nem desampara
seus filhos. Aleluia. Ele nem abandona e nem desampara. Ele cuida. É Ele que traça os planos. Ele falou: Josué, eu não fui com Moisés? Eu não cuidei de Moisés? É como se ele estivesse falando para nós nessa noite. Você lembra quando você começou? Lembra a dificuldade que você tinha de caminhar? Lembra quando você começou a trabalhar na primeira empresa? Eu não fui contigo? Eu não te sustentei? Então continue de pé, porque é só o começo daquilo que eu tenho para você. Então a promessa de que Ele não nos abandona e não desampara, isso nos leva a crer que nós temos tudo em nome de Jesus para vencer. Aleluia. Quarto ponto. Terceiro ponto. Está aí no versículo 7. No 6 e no 7. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Glória a Deus. Tão somente ser forte e muito corajoso. E aqui há uma pausinha para nós entendermos. Ser forte e corajoso não é uma opção, é um mandamento. O Espírito de Deus está dentro de nós. Amém. É Ele que nos fortalece. Mas não tem esse negócio de você falar: irmão, você já viu covarde vencer alguma coisa? Você já viu aqueles que recuam vencer alguma coisa? Então aqui Deus está dando uma ordem nessa noite. Tem duas coisas que eu quero para você: seja forte e tenha coragem. Aleluia. Porque tem momentos das nossas vidas que nós falamos demais e fazemos de menos. Tem momentos da nossa vida que nós falamos, passa o ano todo falando, e chega no final de ano, nós vamos fazer uma mescla daquilo que foi falado, e nós chegamos a uma conclusão que falamos demais e agimos de menos. É verdade. Todos nós que estamos aqui nessa noite somos chamados para uma liderança, para ser líderes diante do Senhor. Então Deus está colocando nas nossas mãos coisa muito grande. Eu não estou aqui na igreja pregando e brincando com as pessoas, nada disso. Eu estou falando de um Deus que Ele foi capaz para que o povo de Israel saísse do deserto, quase que Ele destrói o Egito. Ele foi capaz de fazer com que as águas de Mara, de águas amargas, fossem transformadas em águas doces, para que o povo se alimentasse. Ele foi capaz de rachar, abrir o deserto, o mar vermelho ao meio, para que o povo entendesse que ele estava no controle. Aleluia. Terceira posição que eu quero que você guarde: só podemos conquistar coisas grandes quando entendemos que ser forte e corajoso é uma ordem de Deus para o nosso crescimento. Aleluia. Não adianta, irmão. Quer crescer? Receba nessa noite dessa porção poderosa Aleluia. de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Trace meios, entenda que Deus Ele quer que você esteja de pé, com coragem, com ousadia e com intrepidez. Glória a Deus. Fica de pé, filhos. Glória a Deus. Aleluia. E o quarto ponto está aí no versículo 9, no versículo 8 e no versículo 9. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita de dia e de noite. Sabe o que vai nos fazer vencer realmente? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é combustível para a nossa alma. E aqui está uma pergunta: quanto tempo por mês nós nos dedicamos a ler a palavra de Deus, a meditar, a buscar?
Porque essa palavra ela é uma fonte de vida. Essa palavra que tira todos os embaraços. Essa palavra que nos dá um norte para onde iremos. Diz a palavra que Pedro estava preocupado depois de um sermão duro. E Jesus fala: vocês aí que estão aí, viram os outros indo, vocês não querem ir também? E Pedro, muito ousado, fala: Senhor, para onde iremos nós? Que só tu tens a palavra de vida eterna. Irmão, não adianta estar dentro de uma igreja se nós não entendermos o projeto de Deus. O projeto de Deus ser forte e corajoso é um mandamento, é uma ordem. Levanta! Vamos nos levantar, porque o Espírito Santo ele paira sobre nós. Aleluia. E esse mesmo Espírito que levou Josué a ser vencedor de mais de 31 reinos, ele conquistou 31 reinos. E Deus ainda puxou a orelha, porque ele poderia ter possuído muito mais que isso. Deus tem coisa grande. Não adianta chegar no diante de Deus e falar: Deus não quis que acontecesse. Tudo é vontade de Deus. Nada disso. A vontade de Deus é que venhamos crescer, porque a unção do Senhor já está sobre nós. Aleluia. Foi preciso Deus dar um chacoalhão em Josué. Glória. Quarto ponto: a palavra de Deus é suficiente para nos manter de pé. Devemos ler, meditar, memorizar e praticar. Aleluia. Primeiro ponto, do quarto: ler. Ler para entender o que Deus quer falar conosco. Segundo, meditar. Depois de ler, medita na palavra. Terceiro, memoriza ela. Guarda ela no teu coração. Quarto, pratica ela. Mas pratica com coragem. Porque, irmão, nós vamos ter um ano de paz, um ano de graça, de coisas grandes. Glória a Deus. Mas é preciso que você saiba que as suas posições e decisões, o Senhor foi que traçou para você. Olha, pastor, eu posso ir naquele lugar, vá, porque foi Deus que te levantou para aquilo. Precisamos entender que um culto em si é o próprio Deus falando conosco, nos motivando, nos levantando e nos capacitando todos os dias. Aleluia. Adoro esse Deus maravilhoso. Aleluia. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Ler, meditar, memorizar e praticar. Faça isso, irmãos. E no Natal de 2019, você vai ver o que irá acontecer na tua vida. Aleluia. Nós estaremos lembrando desse culto. Nas primeiras semanas de janeiro, iremos colocar uma faixa nessa primeira coluna, e nessa faixa vai estar escrito 2019, o ano da grande colheita. Aleluia. É o ano que iremos colher em nome de Jesus. Colher Amém. na vida financeira, colher na vida familiar, colher na vida espiritual e colher na vida emocional. E se essas coisas não acontecerem, não é culpa do Senhor. Não é culpa do Senhor. Porque ser forte e corajoso é um mandamento. Glória a Deus. Seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque virão gigantes. Virão gigantes camuflados em problemas. Tem muita barreira para nós tacar os dois pés. Precisaremos ser forte, porque aquele que é forte consegue vencer. Aleluia. Pai eterno, Pai